Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à primeira conferência singular. Que Deus nos abençoe nesse tempo aqui, que Deus use todos os momentos aqui para o nosso crescimento e para que Ele seja glorificado pelas nossas vidas aqui. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, Salmo de número 46, Salmo de número 46. Salmo 46. Eu vou ler aqui e peço que você, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém? É nesse Deus que nós confiamos, o Deus que cuida de nós, o Deus que tem cuidado das nossas vidas. Esse é o tema dessa conferência, o cuidado de Deus para conosco. E é dele que nós vamos falar e é nele que nós vamos nos alegrar durante os dias que estivermos aqui. Vamos orar, pedir a Deus então que nos dirija e nos dê um bom tempo aqui. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Muito obrigado, ó Pai, pela vida dos meus irmãos e irmãs, ó Pai, que estão aqui. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu condições, ó Deus, de estarmos aqui para aprendermos, ó Pai, mais da Tua Palavra. Também, ó Deus, para conhecer, ó Pai, pessoas novas, rever, ó Pai, aqueles que nós já conhecemos e poder, ó Pai, se alegrar no Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, ó Deus, para com nossas vidas, ó Pai. E que possamos, ó Deus, nesses dias aqui, aprender mais, ó Pai, do Senhor. Saber, ó Pai, mais que o Senhor está cuidando, ó Pai, de nós em todos os momentos da nossa vida, Pai. Por isso, ó Deus, recebe, ó Pai, a nossa adoração como forma de atenção. Recebe, ó Deus, os nossos cânticos. Recebe, ó Pai, tudo o que fizemos aqui, ó Pai. E que tudo o que fizemos aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu sou o Daverson. Eu estou aqui para conduzir aqui as nossas reuniões aqui, o tempo que nós vamos ter aqui, para servir vocês. Eu quero apresentar para vocês a equipe que vai estar trabalhando aqui esses dias, para também servir vocês, poder ajudar vocês aqui nessa conferência. O Tiago e a Karina. O Tiago está ali na porta, a Karina, ali aquele casal ali, ok? São lá da Igreja Batista do Parque Industrial, em São José. O Irley está aqui no som, também é de lá da igreja. Fabrício e Danilo, que vão nos ajudar na condução do louvor. O Natan, que está ali, a gente chama de carinhosamente o menino do PowerPoint, tá? Então, se não passar a letra ali, a culpa é dele. O pastor Clodoaldo e Patrícia também estão aqui, mas eu os apresento daqui a pouco. E a pessoa que que Deus despertou no coração dela para poder movimentar esse tempo aqui, essa conferência aqui, com esse foco aqui, a dona Marilene. Por favor, dona Marilene, eu gostaria de chamá-la aqui e que você fale aqui um pouco desse desejo que Deus colocou no seu coração aqui, para poder abençoar a vida de muita gente ainda. Boa noite. Quantos aqui conhecem o Ministério Fiel? Levanta a mão. Bastante gente. Então, eu trabalhei com as conferências Fiel e com a missão Ministério Fiel durante 34 anos. Fiz muitos amigos do Brasil inteiro. E, durante esse tempo, muitas pessoas, solteiros, viúvos, separados, chegavam para mim: Marilene, vamos fazer uma conferência para nós, Mas não tinha condições, não tinha
campo no Ministério Fiel ainda para essa conferência. Só que no ano passado eu me aposentei. Aí chegou a hora, né, de pensar, então, numa conferência para nós. Eu sou solteira, posso entender muito bem o que é ser uma pessoa sozinha, mas eu sou feliz porque eu me realizo no Senhor Jesus Cristo. E comecei, então, a orar sobre essa questão, esse assunto. E, então, nasceu mais forte o desejo de termos uma conferência para as pessoas singles, os singulares, né? Então, quando eu orei, eu pensei, e acredito que Deus conduziu assim, para eu falar com a Karina e o Tiago, porque eu precisava de gente bem jovem, com bastante energia, para me ajudar. E também pensei no pastor Clodoaldo. E eu vi a direção de Deus, a mão de Deus mesmo, quando eu falei com ele. Porque ele falou: Marilene, eu já tenho esse grupo no meu coração. Então, assim está nascendo a primeira conferência singular. Nós estamos planejando a segunda. É Deus quem vai confirmar isso, né? Nós não sabemos o futuro. Ele também pode voltar a qualquer hora, o Senhor Jesus. Mas só o fato de ter a primeira já me alegra o meu coração, e eu estou feliz de estar aqui com os irmãos e as irmãs. Muito obrigada. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar na conferência de jovens da Fiel, e quando eu ouço a história do começo da conferência de jovens, eu posso visualizar que ela começou assim, né, Marilene? E hoje, na última conferência, a gente tinha mais de 600 jovens lá na conferência da Fiel, lá no Palavra da Vida em Atibaia. Que Deus possa fazer isso também aqui no nosso meio, e também levantando mais gente para trabalhar com essa conferência e também para poder participar dela. Amém. O pastor Clodoaldo falou: vocês vão lá. E aí a gente, como ovelhas dele, falamos: tá bom, nós vamos. E negar pedido de pastor pode complicar um pouco para a gente. Então a gente, tá bom, sim, senhor. Bom, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor cânticos de louvores a Ele. Fabrício e Danilo vão nos conduzir aqui. Conseguimos ficar de pé? Para louvarmos com bastante alegria. Cantarmos o Teu amor para sempre. Isso que nós vamos fazer agora. Cantarei Teu amor para sempre. Quantos conhecem? Jó. Então vamos louvar com bastante alegria. Eu abrirei meu coração, deixando
teu amor entrar, me alegro por te reconhecer. Levantarei as minhas mãos e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando aquele que veio, se fez carne e veio para nos salvar. Amém? Luz do mundo, vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra, pra que pudesse
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, vamos continuar louvando. No controle tu estás. A razão por que estamos aqui? Porque Deus nos moveu, Deus controlou toda a situação e por isso podemos estar aqui louvando o teu nome, podemos estar aqui em comunhão e podemos ouvir da tua palavra. Amém? Então vamos louvar. És meu pastor e nada faltarás, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. Pela mão. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passarei, não temerei. És meu pastor. És meu pastor e nada faltarás, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passarei, não temerei, pois o controle tu estás, o controle tu estás, o controle tu estás, és meu pastor e nada faltarás, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passarei, não temerei, pois o fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e tu sabes quem eu sou. E criaste que sou, e tu me amas como sou. Tu sabes
Pessoal, aqui essa sala aqui ao lado, naquela porta, temos ali banheiros masculino e feminino e também bebedouros, tá bom? Eu quero convidar que vem aqui o pastor Clodoaldo. Como eu já disse aqui, né? Ele é o meu pastor. Não digo que ele é o meu pastor, nada me faltará, mas a palavra de Deus não tem me faltado por causa da vida do pastor Clodoaldo, porque ele tem pastoreado a minha vida, a vida da minha família, a vida daqueles irmãos ali também, de suas famílias. O pastor Clodoaldo é pastor na Igreja Batista do Parque Industrial, em São José dos Campos. Pastor lá, como pastor titular da igreja há 15 anos. Isso. Pastor Clodoaldo é casado com a Patrícia, está ali, pai do Natan e da Natália. E tem abençoado a vida da nossa igreja com a sua própria vida e também com a palavra de Deus, no qual ele tem se esmerado e se dedicado a ensinar o povo ali a como ser mais parecido com Cristo. E se não somos mais parecidos com Cristo, não é por falta da palavra de Deus, mas por nossa falta, por não se comprometer mais com a palavra de Deus. Então, que você agora possa abrir o seu coração, a sua mente para ouvi-lo e pedir que Deus possa usá-lo para falar com você aqui nessa noite. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus, então, a direção dele também nesse momento. Pai, mais uma vez, te buscamos, ó Pai, em oração. E agora, Pai, te pedimos, ó Pai, pela mensagem, ó Deus, pela exposição da Tua palavra, Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor dirija mais uma vez a vida do pastor Clodoaldo. Que mais uma vez, ó Deus, ele não fale de si mesmo, mas da Tua palavra, ó Pai, que tem estado no coração dele, na vida dele, ó Pai, nos pensamentos dele. Que o Senhor, ó Pai, tome nas Tuas mãos, ó Pai, para expor a Tua palavra de forma clara e de forma verdadeira, ó Pai, para nós nesta noite. E que nós, ó Pai, possamos abrir, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente para recebê-la, ó Pai, e também praticá-la nos dias que se seguem da nossa vida. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esqueci de dizer, ele é meu concunhado, porque a minha esposa é irmã da Patrícia. Que Deus o abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a irmã Marilene por ter me convidado para falar aos irmãos nesses dias aqui. Irmã, muito obrigado pela confiança. Obrigado você também por ter vindo, pela sua demonstração de confiança, né, de ter viajado e vindo até aqui. E como o Davidson falou, que eu sou bastante cúmplice aqui, né, porque minhas ovelhas estão aqui, não só estão aqui, mas algumas estão sentadas aí ouvindo. Está ali a irmã Vera, a Fernanda e a Duda, são minhas ovelhas também, e além de me ouvir lá na igreja, vieram aqui para me ouvir também, né? E o Tiago e a Karina, que também ajudam na organização aqui, são meus sobrinhos. A Karina é minha sobrinha e o Tiago é meu sobrinho. Não é? Então eu sou muito cúmplice aqui para falar para vocês aqui nesses dias. Mas não me convidei não, viu? Eu fui convidado. Tá? É um prazer poder ministrar para os irmãos nesses dias aqui. É a primeira conferência, né? Sempre tem esse caráter também, a gente está aprendendo, né? Então tem um caráter experimental, por isso temos que improvisar algumas coisas aqui, especialmente hoje no primeiro dia, que estamos chegando aqui, né, no hotel. Então peço também a sua compreensão. O tema, né, que foi sugerido para que nós meditemos nele aqui desses 3 dias, ele não vai tratar especificamente da faixa etária e da situação em que vocês estão. A ideia dessa primeira conferência não era essa, a gente tratar a sua situação, a sua faixa etária especificamente, até porque eu acredito, e compartilhei isso com os irmãos, que a Bíblia ela não tem assim um foco numa pessoa, numa condição específica. A Bíblia trata dos temas gerais. O Timothy Keller, ele disse que a palavra de Deus ela é 20% de mandamentos específicos de Deus
e 80% de sabedoria. A gente precisa de sabedoria para viver o dia a dia. Não tem, a Bíblia não é um livro assim para você, na sua vida, no dia a dia, você fala, peraí, deixa eu ver aqui o que diz aqui, para ver se eu posso dar esse passo aqui agora. Aí você vem e acha, aqui, então está aqui, eu vou fazer isso agora. Os fariseus queriam fazer isso. Eles queriam transformar a lei do Senhor num manual de vivência diária, de forma que eles não precisassem de sabedoria. Eles pudessem sempre consultar o que eles tinham que fazer, de forma que Deus faria deles meros robôs, não é? Sempre dizendo para eles cada passo que eles deveriam dar. Deus não é assim. Ele compartilhou conosco a sua imagem e semelhança, e Ele quer que nós hajamos assim, com sabedoria. Então, eu não acredito que a Bíblia, por exemplo, tem uma palavra para cada pessoa na sua situação ou faixa etária em que ela esteja. É óbvio, ela tem princípios gerais, ela tem princípios para nos dirigir e nos ajudar e nos comunicar sabedoria, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Esse é o desejo que nós temos, né? Viver para a glória de Deus. Então nós não vamos falar especificamente. Hoje eu quero meditar com você numa passagem no Salmo 23, texto esse que foi baseado o cântico que nós acabamos de cantar. Amanhã à noite nós vamos fazer um estudo bíblico aí eu vou falar um pouquinho de teologia com vocês, aí sim talvez alguma coisa na situação em que vocês se encontram, mas assim, falando sobre a expectativa que as pessoas tinham na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, aquilo que Jesus trouxe e os apóstolos depois aplicaram na vida da igreja. Então nós vamos fazer isso amanhã à noite, e no domingo de manhã eu quero de novo voltar para uma passagem específica, expor uma passagem para vocês, meditando no cuidado de Deus na nossa vida e na pessoa do Senhor Jesus. Hoje nós vamos olhar o cuidado de Deus para a nossa vida no Salmo 23, e no domingo na pessoa do Senhor Jesus, e amanhã à noite nós vamos fazer um estudo bíblico aqui, vamos olhar um pouco de teologia aqui para nós meditarmos. Meus irmãos, nós precisamos, como disse Oséias, como aliás Deus mandou através de Oséias, em Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É mandamento bíblico que nós conheçamos o nosso Deus e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer quem Ele é de fato, precisamos conhecer quem é o nosso pastor, porque é muito interessante, né? Deus, Ele quer se fazer conhecido por nós, e nós às vezes nos contentamos com algumas ideias que nós fazemos de Deus, que nós pensamos sobre Deus. Eu ouço as pessoas falarem tanto de Deus, né? Hoje quando a gente viaja, como fizemos para cá, viemos de carro para cá, você liga o rádio do seu carro, há mais rádios evangélicas do que rádios seculares. Já parou para pensar? Tem muita gente falando sobre Deus. Tem mais rádios evangélicas, rádios gospel, e falando, as pessoas falam tanto de Deus, nós temos ouvido tanto de Deus, mas o que me preocupa, o que me incomoda é que muito do que tem sido dito a respeito de Deus não condiz com aquilo que Deus mesmo diz a respeito dele na sua palavra. Não condiz. Então eu ouço a respeito de Deus e eu venho para a Bíblia, leio a Bíblia e falo, meu Deus, o que eu vejo do Senhor aqui na sua palavra revelada não é aquilo que as pessoas estão dizendo a respeito de Deus. E por causa dessa falta de conhecimento de Deus, dessa imprecisão a respeito de Deus, as pessoas criam expectativas a respeito de Deus, que Deus não vai fazer, porque o que está sendo dito não é sobre Ele, não são promessas que Ele fez. Então as pessoas criam expectativas sobre Deus, e aí as pessoas ficam frustradas, aí as pessoas são até ficam desanimadas na fé, elas até começam a se condenar, dizendo que não têm fé, porque elas pediram e Deus não fez. Elas têm pedido e Deus não tem feito. Aí outras pessoas chegam e acusam essas pessoas de não terem fé, porque elas pediram e Deus não fez, então a culpa é delas porque elas não têm fé. E tudo isso parte da falta de conhecimento de Deus, do conhecimento do Deus da palavra, como Ele se revela na palavra, e por isso nós temos muitos crentes decepcionados com Deus. Então eu quero convidar você a gente ler o Salmo 23 e vamos meditar nele nesse nosso primeiro tempo aqui hoje à noite. O Salmo 23, eu quero ler aqui na minha versão e você, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Salmo 23, ele vai dizer assim:
Salmo 23, a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este é um belo salmo de Davi. O livro dos Salmos, o saltério da Bíblia, é o único livro da Bíblia onde a divisão em capítulos ou divisão em salmos foi inspirada por Deus. É o único livro da Bíblia que foi inspirado por Deus na sua divisão. É um livro dividido em salmos. E Deus arranjou desta forma, considerou colocar os autores ou alguns autores de salmos no começo dos salmos, para que nós soubéssemos quem são os autores destes salmos. Não todos os salmos, nós não sabemos os autores de todos os salmos, mas sabemos os autores de boa parte dos salmos, e o Salmo 23 é um salmo de Davi, um belo salmo composto pelo rei Davi. E foi inspirado por Deus, o título do salmo foi inspirado por Deus. Então, é escritura também quando enuncia que foi escrito por Davi. É escritura inspirada por Deus. E aí nós temos que pensar, quem foi Davi? Quem foi esse homem chamado Davi? Nós conhecemos Davi, né? Temos a ideia de Davi, a Bíblia fala bastante dele, os livros de 1º e 2º Samuel falam de Davi, contam a sua história para nós, mas quando nós pensamos em extrair características, predicados deste homem Davi, nós podemos entender o que significou este salmo para ele e, consequentemente, o que significa este salmo também para nós. Davi, ele foi pastor, nós sabemos disso, que ele foi pastor, porque 1 Samuel capítulo 16 diz que quando Deus enviou Samuel na casa de Jessé para ungir Davi como o seu rei, como rei para Israel, Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Então Davi, ele foi um pastor. Davi também foi músico. O texto vai dizer também em 1 Samuel capítulo 16 que ele era habilidoso em dedilhar a harpa, e quando Saul estava mal, Saul estava sendo perturbado por um espírito que inclusive vinha da parte de Deus, Saul mandava chamar Davi, e Davi dedilhava a sua harpa, e Saul se acalmava. Então Saul gostou daquilo, e ele sempre chamava Davi ao seu palácio, à sua casa, para que Davi dedilhasse a harpa e ele se acalmasse. Então Davi tinha um fã, não é? Saul era fã de Davi. Não é? Diz que músico gosta de ter fã, não é? E nós sabemos que alguém gostava da música de Davi. Pelo menos um, não é? Comprava todos os CDs de Davi, não é? Era Saul. Então Davi vinha, dedilhava a harpa e Saul se acalmava. Então Davi era músico. Davi também era um poeta. Ao escrever os Salmos está naquela parte da Bíblia que nós chamamos de livros poéticos. Não é? E Davi era um poeta, então ele era um homem sensível, um observador da natureza, de toda a criação de Deus, um homem sensível a Deus. Então ele também compunha poesias, cânticos que foram registrados aqui, músicas inclusive inspiradas por Deus para nosso aprendizado. Mas não somente isso, Davi também, por outro lado, era um homem guerreiro. Quando mandaram chamar ele para tocar harpa para Saul, foi dito a respeito de Davi que Davi era um homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, sábio em palavras, com discernimento em palavras, mas ele foi apontado como um homem guerreiro. Então, como é que pode ter tantos predicados assim, predicados que nós não esperaríamos encontrar numa única pessoa, não é verdade? Um homem que sabe tocar harpa, um homem poeta, e ao mesmo tempo um homem valente e guerreiro. Tudo isso cabia em Davi. Davi era esse homem guerreiro e foi o primeiro rei, primeiro rei escolhido por Deus para reinar em Israel. Esse era Davi. Nós colocamos aqui predicados positivos, né? Extraímos predicados positivos dele. Mas Davi tinha seu outro lado também.
Davi foi um pecador. Eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus não esconde o lado pecaminoso, por assim dizer, dos seus personagens. A Bíblia, ela tem que ser inspirada por Deus mesmo, porque nenhum homem escreveria estas coisas a seu próprio respeito, não é? A tendência dos homens é esconder seus defeitos, né? Mas a Bíblia revela para nós que Davi também tinha o seu lado ruim, o seu lado mau. Ele foi um pecador, ele foi um adúltero. Nos dias em que ele deveria estar na guerra, ele não foi, ele ficou no seu palácio e ele observou uma mulher se banhando e ele quis possuir aquela mulher e cometeu o pecado de adultério. E aí aquela mulher ficou grávida, ele então mandou vir o marido dela da guerra e mandou que o marido se deitasse com ela para que o filho se tornasse do marido e não dele, mas aquele marido naquela circunstância foi um homem mais fiel a Deus do que o próprio Davi, porque aquele homem não foi para casa deitar-se com a sua mulher, mas ficou às portas do palácio da casa de Davi, e não foi deitar-se com uma mulher. E quando Davi disse para ele, por que você não foi? Ele disse, a arca do Senhor está em tendas, o exército do Senhor está dormindo a céu aberto, por que haveria eu de deitar na minha casa com a minha mulher? Então ele se demonstrou mais fiel a Deus do que o próprio Davi. E Davi, então, coloca esse homem na frente de batalha para que ele morresse. Aliás, depois de embebedá-lo, para que, pelo menos, tentar de que ele, bêbado, deitasse com a sua mulher. Nem bêbado ele fez isso. Esse era Urias. E Davi, então, se torna um homem, além de adúltero, mentiroso e assassino. Esse era Davi que escreveu esse salmo. Mas a Bíblia também diz mais a respeito dele. Foi um pai falho. Um pai que teve um filho querendo matar o outro. Um pai que teve um filho querendo matar ele mesmo. Um dos filhos de Davi, 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, está escrito que Adonias, que era um dos filhos de Davi, ele exaltou-se no seu coração e disse, eu reinarei. Eu assumirei o trono. Quando Deus tinha como propósito de que o sucessor de Davi fosse Salomão, Adonias não quis aceitar isso, não aceitou o fato de que Salomão seria o rei, ele disse, eu reinarei, ele exaltou-se no seu coração. Está escrito em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que Davi, seu pai, nunca o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Então Davi era um homem que mimava seus filhos, ele não sabia dizer não para os filhos. Então, como pai, ele também foi um pai falho. Agora você vê, com todos esses predicados, tanto positivos quanto negativos, o que isso faz de Davi? Faz ele ser um homem comum. Ele não era um super crente. Ele era um homem como eu, um homem como você. Aliás, a Bíblia diz que os personagens da Bíblia são homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós, né? Tiago vai dizer isso na sua carta, no capítulo 5, resumindo tudo isso na pessoa de Elias. Então Davi era um homem comum, era um homem simples, um pecador que precisava da graça de Deus, e Deus usou ele para escrever a sua palavra. Então, apesar de todos esses defeitos e virtudes, ou ressaltando esses defeitos dele, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22 vai nos dizer isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Meu assessor vai me ajudar aqui. Então, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem humilde. O que tinha de virtude em Davi, quando a Bíblia diz que ele era assim tão falho e Deus considera ele como um homem segundo o seu coração? É que Davi, meus irmãos, ele se arrependia. Essa era a grande virtude de Davi. Não era o fato dele ser um poeta, não era o fato dele ser um guerreiro, não era o fato dele ser um músico, não era o fato dele ser inspirado por Deus para escrever a Bíblia, era que ele era um homem humilde. Por isso que Deus o chama de um homem segundo o seu coração. Ele mesmo havia escrito, havia dito no Salmo 51, versículo 17, que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Então, quando ele escreve esse poema aqui, o Salmo 23, ele está mostrando para nós aquilo que tinha no seu coração. Ele está falando para nós as coisas do seu coração.
Ele está revelando para nós o seu amor por Deus e a sua confiança em Deus, a despeito dele ser o homem que ele era. Ele confiava no Senhor. Então, quando Davi diz aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo aqui que Deus nunca deixará de ser o seu pastor. Ele está afirmando, o Senhor é o meu pastor e ele nunca deixará de ser o meu pastor. Esta é uma afirmação irrefutável de Davi. É uma afirmação, é uma situação onde não pode haver mudança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este salmo aqui é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos mais queridos de toda a Bíblia, mas eu ouso dizer que ele também é um dos textos mais mal compreendidos da Bíblia. Porque quando Davi faz essa afirmação, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando ele faz essa afirmação, o que isso significa? O que vai significar isso? Há uma série de implicações, irmãos, nessa afirmação de Davi. Há uma série de implicações. O que ele está dizendo aqui é que se o Senhor é o seu pastor, nada vai faltar. Nós estamos aqui meditando sobre os cuidados de Deus na nossa vida, não é? Então eu pergunto a você, você pode dizer que o Senhor é o seu pastor? Pode? Sim ou não? Pode dizer amém? Amém? Ora, que implicação há no fato de eu dizer que o Senhor é o meu pastor? Davi disse, um homem que é daquele jeito que nós enumeramos aqui, ele disse, o Senhor é o meu pastor. E aí ele fez uma segunda afirmação imutável também, irrevogável, nada me faltará. Agora, você já parou para pensar como a gente às vezes murmura? Como a gente reclama? Mas se eu digo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, por que eu estou murmurando? Porque dizer que Deus é o meu pastor é dizer também que nada está me faltando. Então eu estou murmurando por quê? Muitas vezes eu me pego murmurando, irmãos. Eu me pego me queixando, mas ao mesmo tempo eu digo que Deus é o meu pastor e que nada me faltará. Se nada está me faltando, por que estou murmurando? Por que estou me queixando, então, das situações da minha vida? Quando Davi diz isso aqui, há uma implicação aqui, há uma responsabilidade em dizer que o Senhor é o seu pastor. Há uma responsabilidade. Se ele fez essa afirmação aqui, então ele está garantindo que nada está faltando para ele. Nada está faltando. E se algo está faltando, significa então que o Senhor não é o meu pastor. Ou então significa uma outra coisa, o Senhor não é um bom pastor que deixa faltar alguma coisa para suas ovelhas. Só que isso não pode ser verdade, não é? Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então ele é um bom pastor não deixa faltar nada. Então se algo está faltando para mim, então ele não é meu pastor. Se ele é o meu pastor, nada está faltando para mim. Então é uma afirmação que nos enche de responsabilidade. Ou o Senhor é o meu pastor, ou então, aí sim, pode estar me faltando algo. Mas se ele é o meu pastor, nada me faltará. Então, o que vai significar isso? O que significa, então, nada faltar? Isso significa que ele dá conforto às suas ovelhas. Nos versículos 2 e 3, Davi escreveu assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele leva as suas ovelhas para pastos verdejantes. Aqui também tem um outro aspecto interessante para nós refletirmos sobre o Salmo. Se Deus é chamado de pastor neste Salmo, se ele é chamado de meu pastor, a Bíblia, então, me coloca também como ovelha dele. E aí a gente precisa pensar sobre o ser ovelha. O que é uma ovelha? O que significa ser ovelha? Essa é a nossa responsabilidade. Se ele é o meu pastor, então eu sou sua ovelha. E o que significa ser ovelha? A Bíblia nos compara a ovelhas. É interessante, a Bíblia, Deus escolheu este animal para comparar os seus filhos, os seus servos. Tanto que a Bíblia vai colocar no Novo Testamento a liderança da igreja sendo chamada de pastores. Porque os membros da igreja, os membros do corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, são chamados de
ovelhas, então nós somos ovelhas. Agora é interessante esse animal ovelha. A ovelha, ela não sabe o que ela precisa. A ovelha não sabe. Por isso que ela precisa de pastor. Porque as ovelhas não sabem procurar os pastos verdejantes. As ovelhas não sabem procurar as águas tranquilas. Ovelhas não sabem quais são suas necessidades. Ovelha é um animal indefeso. Ovelha não sabe se defender. É interessante, não é? A ovelha, ela é um animal que não tem velocidade. Ela não sabe fugir. A ovelha não sabe se defender. O meu pai dizia que quando ele era pequeno, o pai dele tinha ovelhas. E ele disse que tinha que ficar cuidando o tempo todo. Ele disse que se uma ovelha caía num barranco, todas as outras pulavam, porque achava que ela pulou. Todas iam atrás. Agora você vê, é esse animal que a Bíblia compara você e a mim. Por isso que a ovelha precisa de pastor, porque ela precisa estar sendo cuidada o tempo todo. Um outro aspecto interessante que eu refleti sobre ovelha, uma vez, é que ovelha, não existe na espécie ovelha a versão selvagem. Já viu ovelha selvagem? Não tem ovelha selvagem, de verdade? A gente ouve falar de cavalo selvagem, boi selvagem, cachorro selvagem, gato selvagem. Ovelha selvagem não tem. Você sabe por quê? Porque ovelha não sabe se defender, logo ela não consegue nem ser selvagem. Ela não consegue, se ela ficar na selva sozinha, ela é facilmente abatida pelos predadores. Ovelhas não sabem se defender, não sabem as suas necessidades, elas não conseguem. Por isso que o texto diz que Ele as conduz. É uma ação de Deus. Ele me leva, Davi diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas, as águas de descanso. É Ele que conduz. As ovelhas são sempre passivas. A ação é do pastor e o nosso pastor é Deus. As ovelhas são sempre passivas nas mãos de Deus. Deus não permite que as ovelhas façam alguma coisa. Ele é que faz, porque Ele é o pastor. Por isso, meus irmãos, nós não sabemos determinar o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu não sei determinar o que eu preciso para ser feliz. Eu não sei determinar o que eu preciso para eu ser satisfeito. Eu não sei, porque a Bíblia diz que eu sou uma ovelha. Nós não sabemos determinar as coisas que nós precisamos. Ovelhas não determinam onde é o pasto verdejante. Ovelhas não determinam onde estão as águas de descanso. É o pastor que sabe, é o pastor que as conduz, ele que as leva. A ovelha não sai do seu lugar sem o seu pastor. Ela não sai. Por isso é que Jesus diz lá em João capítulo 10, quando ele diz que ele é o pastor, ele disse que se alguém não entra pela porta das ovelhas, não é pastor, é salteador. Ele diz, mas quando o pastor chega, o porteiro lhe abre a porta, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e ele as conduz para fora, e depois de fazê-las sair, ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque elas lhe reconhecem a voz. Veja, ovelha sai do aprisco quando o pastor as tira, aí o pastor vai adiante delas e elas o seguem. Agora, como é que elas sabem quando chegou o lugar de descanso? É quando o pastor para. Se o pastor não para, elas não avisam. Pastor, ei, chegamos, está aqui, é aqui que a gente tem que parar. Elas não dizem isso, elas não fazem isso. Por isso que a ovelha é o único animal que você não toca, você vai adiante. Se precisar tocar, irmãos, é boi, é cavalo. Ovelha vê o seu pastor pelas costas. Ela o vê pelas costas. Ela segue o seu pastor e quando o pastor para, ela para. E então ele a faz descansar. Ele age. Ele as faz deitar. É uma ação dele. A ovelha é sempre passiva. Então Deus determina a hora de descansar. Deus é que determina a hora das suas ovelhas descansar. O Senhor nos conduz a lugares para podermos descansar. Ele vai nos levar e nos ordenar para que deitemos e descansemos no lugar que Ele determinar. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós não determinamos o lugar de descanso. Quem determina isso para nós é Deus. Ele é o nosso pastor.
Por isso que Davi também escreve no Salmo 4, versículo 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, o Senhor me faz repousar. Nem repousar eu sei. Nem repousar eu sei. Ele tem que me fazer repousar. Novamente Davi coloca na voz passiva, tu me fazes repousar em segurança. Eu não sei fazer isso. Irmãos, há momentos em que Deus tem que dizer isso para nós, né? Ei, chegou a hora de você descansar. Descansa. Você não tem que fazer nada. Agora é hora de você descansar. Eu não sei onde é esse lugar, eu não sei onde ele é, mas quando chega nesse lugar, Deus nos faz descansar. Ele nos leva para as águas de descanso, Ele nos leva para os momentos de refrigério. A ideia desse versículo aqui, irmãos, é que Ele nos leva para nos nutrir. Águas tranquilas, refrigério para a nossa alma, significa nos nutrir, nos alimentar. Essa expressão, essa palavra refrigério, significa nutrir as suas ovelhas. Agora, com que Deus tem nos nutrido? Com que Ele tem nos alimentado? Não é com a sua palavra? É da palavra de Deus que nós precisamos. Ela que é o nosso guia, ela que é o nosso alimento espiritual. Deus sempre dá o seu alimento espiritual para as suas ovelhas e nós precisamos da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. O alimento da palavra de Deus. A sua vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. E aí Davi, ele faz uma coisa interessante aqui. Ele diz assim que Deus faz isso por amor do seu nome. Isso é interessante a gente pensar isso aqui, não é? Porque ele diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É interessante a gente pensar isso porque isso significa a misericórdia de Deus. Isso significa não nosso direito. Não é um direito que eu tenho. Isso significa que é a misericórdia dele. É por amor do seu nome. Sabe o que isso significa? Não há qualquer coisa em mim ou em você que tenha levado Deus a nos conduzir como suas ovelhas. É por amor do nome dele. Não há nada em nós. Então, até como ovelha, eu tenho que pensar isso. Eu não tenho direitos. Eu não tenho direito de determinar o que eu preciso para ser feliz. Eu não tenho direito de determinar onde é o meu lugar de descanso. Eu não tenho direito de determinar onde Ele tem que me levar. Quem decide é Ele. E Ele o faz por misericórdia, porque é pelo amor do nome dEle. Não alguma coisa que Ele tenha visto em mim. Não algum mérito que eu tenha. Por isso que o Salmo, eu digo que o Salmo ele é tão amado, mas tão pouco compreendido. A gente cita esse Salmo até de cor, não cita? E quantas vezes eu vi esse salmo no adesivo do carro, eu vi esse salmo nas portas das casas. Tem gente que usa o salmo até como amuleto, né? Deixa eu colocar esse salmo aqui, aí acho que o ladrão não entra. Não é? Mas é isso que o salmo diz. O salmo diz que ele é o pastor e eu sou ovelha e eu não tenho direitos. Ele o faz por amor do nome dele. Isso significa que a misericórdia dele sobre a minha vida. Não é direito que eu tenha. Ele não faz isso por minha causa. Achei interessante, né? Lá em Deuteronômio capítulo 7, quando Deus, Ele chama o seu povo, Ele reúne o seu povo, Ele diz assim, vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês eram o maior povo? Vocês nem eram o maior povo, vocês eram o menor deles. Eu fiz isso porque eu resolvi amar vocês. Não foi mérito. Isso diminui a gente, não é, irmãos? Parece que é meio depressivo falar assim, não é? Puxa, pastor, o salmo ficou tão para baixo agora, não? Mas é verdade o que ele diz. O Senhor me conduz, me faz justiça por amor do seu nome, não por minha causa, porque eu não mereço. Eu não mereço. Mas Ele o faz porque Ele é misericordioso. Agora, irmãos, é bom que Ele faça isso por nós. É bom, sabe por quê? Porque isso significa que Ele fez uma aliança com as suas ovelhas incondicional.
que está baseada no caráter dele. Quando a Bíblia usa essa expressão, o nome, por amor do seu nome, nome na Bíblia não é só um jeito de chamar uma pessoa, nome na Bíblia tem a ver com caráter. Tem a ver com caráter. Por isso que lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés foi enviado ao Egito, Moisés perguntou para ele, Senhor, quem eu vou dizer que me enviou? Qual é o teu nome? Ele diz, diga, eu sou me enviou. O eterno. O meu nome é eu sou. Eu sempre existi. Nome na Bíblia tem a ver com o caráter dele. Então ele está dizendo que o cuidado dele para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não depende do que você e eu fazemos. Depende do caráter dele. E ele muda. Deus muda. Ele disse lá em Malaquias, né? Capítulo 3, versículo 6, né? Eu, Senhor, não mudo. E por isso vós não sois destruídos. Graças a Deus que ele não muda. Porque se ele mudasse eu seria destruído. É o que ele diz. Então, a misericórdia dele garante o cuidado dele constante na minha vida e na sua vida. Não importa o que você faça, não importa o que eu faça, é por amor do nome dele que ele resolveu ser o meu pastor e me fazer ser sua ovelha. Isso é uma aliança incondicional. Então é bom para nós que seja por amor do nome dele. Você já parou para pensar se fosse por sua causa? Já parou para pensar se fosse por sua causa? Se Deus dependesse do que você fizesse para cuidar de você? Já pensou se a nossa salvação estivesse nas nossas mãos? Não, é bom que seja por amor do nome dele, não por minha causa. Vamos pensar essa semana aqui, como é que foi a nossa semana? O Deus que sonda os nossos corações sabe o que nós pensamos essa semana. Só pelas coisas que nós pensamos, nós merecemos o cuidado dele? Nós não merecemos, mas ele se põe como nosso pastor. Ele cuida das suas ovelhas por amor do seu nome. É baseado no caráter dele. Então Deus, ele cuida de nós. Ser o nosso pastor significa que ele dá conforto às suas ovelhas. Mas o texto também diz que ele dá proteção às suas ovelhas. Diz que ele nos conduz e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal nenhum, porque ele está conosco. Essa expressão, vale da sombra e da morte, fala de um lugar onde há ameaça de perigo. Isso pode não parecer uma boa atitude para alguém que se diz um bom pastor, não é verdade? Como é que ele é um bom pastor e ele permite que eu esteja passando no lugar onde há perigo para mim, que é o que significa o vale da sombra e da morte? Como é que o bom pastor permite que suas ovelhas sejam ameaçadas? Mas é o que ele diz. É o que ele afirma a respeito de si mesmo, através de Davi neste salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o jeito dele de pastorear. O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 10, versículo 46, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O bom pastor disse que há momentos em que ele nos envia como ovelhas por meio de lobos. É o jeito dele de pastorear. Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte para que nós aprendamos a confiar nele, para nos ensinar a descansar nele. É o seu jeito de cuidar de nós. Ele usa esses momentos difíceis para aprimorar a nossa confiança nele. Davi, ele afirma aqui que ele não vai temer mal nenhum, porque Deus está com ele. Sabe o que Deus prometeu, irmãos? Deus não prometeu que nós não passaríamos pelo vale da sombra da morte. O que ele prometeu é que estaria conosco no vale da sombra da morte. Ele está conosco nos momentos de dor, de tristeza, de angústia. Ele não quer que nós temamos porque ele está por perto. Muitas vezes nós nos perguntamos, né? Onde está o Senhor? Onde está Deus? Ele responde, junto de nós. Crentes passam por angústia, irmãos. Crentes passam por momentos de dor. Crentes sofrem. Agora, sabe qual é a promessa dele? Não que você e eu não vamos passar por angústias. A promessa dele é que ele vai estar junto. Isaías escreveu que na nossa angústia, ele é angustiado também. Deus sente o que você sente. Na nossa angústia, ele é angustiado também. Isaías capítulo 63, versículo 9.
Deus sente o que nós sentimos. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu não temerei porque tu estás comigo. Por isso que o apóstolo Paulo também disse que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o Senhor está conosco e não pode se separar de nós. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, o apóstolo Paulo vai perguntar: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, quem lembra? Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como? Esse é um lado que a gente não gosta de lembrar que a gente é ovelha, né? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É outra coisa, irmãos. Deus não prometeu que eu não ia morrer. Só tem uma chance de eu não morrer, é Ele voltar. Se Ele não voltar na minha geração, eu vou morrer. Eu sou ovelha. Ovelhas geralmente morrem. Costumam morrer. Agora, Paulo faz uma afirmação interessante. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Você amou o Senhor hoje? Sim ou não? Era para você ter morrido hoje. Por que você não morreu? Pela misericórdia dele. Não é o propósito dele você morrer hoje. Mas você foi entregue à morte hoje. Você amou ele hoje? Engraçado, quando eu vinha dirigindo para cá, lá de casa, eu falei: Senhor, protege-nos. Protege-nos. Livra-nos do mal. Se é a tua vontade que cheguemos em paz lá. Mas sabe que nós podemos ter morrido aí? Porque eu amei o Senhor hoje. E por amor dele eu sou entregue à morte o dia todo. Eu sou considerado como ovelha para o matadouro. Então ele não prometeu que eu não vou morrer. Ele prometeu que eu vou ressuscitar. Pode dizer amém? Amém. Essa é a promessa do meu pastor. Ele não prometeu que eu vou viver bem essa vida aqui, que eu vou sempre ser feliz aqui. Há momentos em que Ele vai me fazer passar pelo vale da sombra e da morte. Há momentos em que eu vou sofrer aqui. Mas Ele está comigo. Por isso que Paulo, quando ele escreve lá de novo, lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Você não é vencedor porque você não passa pelo vale da sombra da morte. Você é vencedor porque você passa pelo vale da sombra da morte acompanhado dele. É isso que me faz ser um vitorioso. É tê-lo comigo. É tê-lo do meu lado. E não eu não passar. Esse evangelho de vitória que se prega por aí, irmãos, misericórdia. Isso não condiz com o que esse salmo nos ensina. Davi está dizendo: Senhor, eu sei que haverá momentos em que eu passarei pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Duas coisas aqui. A vara era para afugentar os inimigos. Então a vara do Senhor me consola porque ela afasta os inimigos que vêm atacar as ovelhas. Mas o cajado é para a ovelha. Então, sabe, eu preciso tanto de proteção que eu preciso da vara que protege os inimigos que me atacam e preciso do cajado que me protege de mim mesmo. Ovelha é um outro problema, né? Ovelhas, eu li num livro isso, né? Ovelhas tendem a se desviar e não se manter no caminho. Por isso que ela precisa de cajado. E quando ela vai se desviando, ele põe o cajado no pescocinho dela e traz de volta. O cajado protege a ovelha da ovelha mesmo. A vara protege a ovelha dos inimigos dela. Mas o cajado protege a ovelha dela mesma, da tendência que há nela de se afastar do caminho. E ele diz assim: eu sou consolado pelas duas coisas, pela tua vara e pelo teu cajado. Então, ele promete proteger as suas ovelhas, ele dá segurança para as suas ovelhas, mesmo que elas estejam passando pelo vale da sombra e da morte. Vou caminhar mais um pouquinho aqui. O texto também nos diz
que ele faz justiça às suas ovelhas. No versículo 5 ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi agora faz de Deus um anfitrião. Ele agora mostra Deus preparando uma mesa para ele. E Davi chega a considerar Deus aqui até um servo, né? Porque quem preparava a mesa era o servo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi está dizendo: o Senhor vai me servir com um alimento. Davi diz aqui que Deus serve seus servos em frente aos seus inimigos. É uma expressão de confiança. Ele nos defende perante os nossos inimigos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu sou crente. Crente é um sujeitinho terrível. Nós somos terríveis. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente já pensa logo nos inimigos que a gente tem. Ai, aquele vizinho. Deixa o dia que Deus me colocar e me servir na frente dele, ele vai ver. Aquele meu parente. O tio chato. Não sei. Aquele irmão da igreja. A gente elege os nossos inimigos, né? Se a gente fosse alistar, todo mundo deve ter a sua lista, né, de pessoas. Deixa eu dizer para você, não é isso que Davi está dizendo aqui. Aliás, isso aqui contradiz até esses... Isso aqui não tem nada a ver, viu, irmãos? Não tem nada a ver com essas músicas triunfalistas que andam cantando por aí como música cristã. Eu até trouxe aqui um trechinho de 2 aqui para você ver. Eu espero não decepcionar você. Espero frustrar você se você gosta dessas músicas aqui. Eu não consigo entender a teologia dessas músicas. Mas uma delas diz assim: talvez você quisesse dar um tempo, abandonando o que Deus tem para você. Talvez sofreu um preconceito do próprio irmão do lado que não soube te entender. Eu nunca passei por isso aqui, viu, irmãos? Isso aqui. Talvez feriram o teu sentimento, te humilharam até enfraquecer. Aí tem uma palavrinha, parênteses aqui, que se fosse no Facebook ou no WhatsApp seria Eu acho que é isso aqui. Não é porque quando escreve aquelas palavrinhas é risada, não é? Mas o passado não importa no momento, porque Deus hoje vai te surpreender. Olha esse mar abrindo agora em tua frente. Deus vai te exaltar de uma forma diferente. Deixa a dúvida de lado e passe a acreditar. Quando Ele fala, cumpre, porque é promessa. Quando Ele escolhe, honra e faz vencer a guerra. A ordem já foi dada, chega de chorar. Quem te humilhou vai ter que te honrar. Não é isso que o Salmo diz. A mesa está posta, pode se assentar. De hoje em diante é só glorificar. E Deus vai se apresentar de um modo tão tremendo aqui neste lugar. Talvez feriram o teu sentimento, te humilharam até enfraquecer, mas o passado não importa. Não importa não, porque Deus hoje vai te surpreender. Irmãos, o que Davi está dizendo aqui, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, não tem nada a ver com essa música aqui. Isso aqui soa mais como desejo de vingança. Já viu aquele vingança é um prato que se come? Isso aqui é a pessoa que quer se vingar do inimigo dele e está usando Deus. Aquele que te humilhou vai ter que te honrar. Não é isso que o Salmo promete. Aqui ele está dizendo que Deus vai me fazer justiça. É Ele que vai decidir o que vai ser feito, não eu. Não sou eu que vou entregar aos meus inimigos. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso com eles. E quero assistir. Uma vez eu vi um adesivo no carro assim: vida longa aos meus inimigos, para que vejam de pé a minha vitória. Não é isso que o Salmo diz. Não é esse o desejo de Davi para os seus inimigos. Ele não quer se vingar deles. Ele está dizendo que Deus vai fazer justiça para ele. A outra música diz assim: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende, com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que te tem prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer. Que já sabiam, porque você tinha mesmo cara de vencedor. Irmãos, cara de vencedor? Ovelha tem cara de vencedor?
ovelha destinada ao matadouro tem cara de vencedor? E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Misericórdia, irmãos. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Irmãos, eu até entendo talvez a sinceridade da pessoa, o desejo da pessoa de animar os crentes, mas teologicamente isso não condiz. Esse triunfalismo, esse considerar pessoas como meus inimigos, não é isso que Davi está dizendo aqui, que Deus vai me honrar, e Ele que vai decidir o que vai ser feito. E se Ele quiser preparar uma mesa para você perante os seus inimigos, não foi você que decidiu, Ele é que decidiu, porque Deus faz justiça, e Ele é sempre justo. A nossa justiça não, as nossas justiças são para com Ele como trapo de imundícia. Ele é que decide, e Davi garante isso aqui, que Deus vai fazer justiça para os seus servos. Então, se são pessoas que são problemas para nós, se são situações que são problemas para nós, Deus está dizendo aqui através de Davi que Ele reverte a situação. Ele pega situações negativas e faz delas situações positivas para nós, porque Ele é o nosso pastor. É só isso que Ele está prometendo. Ele não está prometendo que eu vou assistir a vingança do meu inimigo. Aliás, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque Provérbios vai dizer que quando cair o teu inimigo, não te alegres. Não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Provérbios capítulo 24, versículos 17 e 18. Diz que é para eu não me alegrar quando ver o meu inimigo cair. E essas duas músicas que eu citei parecem um tom de alegria, né? Em ver o inimigo perdendo, né? Então, se as pessoas ou situações são opostos para nós, Deus vai transformar isso em situação positiva. É a demonstração de que lado Deus está. É simplesmente Deus mostrando do lado que Ele está. Lembra de José? Quando os irmãos deles intentaram mal contra ele, o que ele disse? Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Então aqui ele diz que ele vai ungir a cabeça, vai abençoar, vai sempre ser cortês. É a demonstração do lado em que Deus está. Aí para a gente terminar, o Salmo nos diz outra coisa muito interessante e muito bonita também, no versículo 6. Diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele diz aqui, irmãos, que Deus, Ele tem, como pastor, que não deixa nada faltar, Ele tem interesse por suas ovelhas. Davi diz aqui, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus, como pastor, não me deixará sem a sua bondade e a sua misericórdia nem um dia na minha vida. E essa palavra seguir, esse verbo seguir, a ideia dessa palavra, irmãos, a ideia dela é de perseguir. A ideia da palavra aqui é a ideia de um caçador perseguindo a sua caça. Ele não desiste enquanto não a encontra. Foi este o verbo que Davi usou para o seguir da bondade, da misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Ele está dizendo que Deus está olhando para o que está acontecendo com ele e perseguindo ele com a sua bondade e com a sua misericórdia. Por isso que significa o interesse de Deus pelas coisas que acontecem com você. Nós, como ovelhas do Senhor, nós somos perseguidos pela bondade e pela misericórdia dele. A ideia aqui é de que ele está seguindo como um pai. É um pai seguindo o seu filho, um pai de olho no seu filho. Deus sabe cuidar de nós. Ele não tira seus olhos bondosos diante de nós. Por isso Davi está dizendo, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão sempre me seguindo, ou me perseguindo, como um caçador persegue a sua caça. É Deus interessado em lançar a sua bondade e misericórdia sobre ele. Ele está dizendo, a palavra traz uma ideia de ansiedade, de desejo profundo de alcançar. Por isso que eu entendo aqui que é o interesse de Deus sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Deus sabe cuidar de nós. Deus não é como eu.
Eu, às vezes, até quero, mas não consigo. Eu me lembro, a Natália está aqui, minha filha, está prestes a fazer 12 anos. Daqui a alguns dias ela faz 12 anos. Quando ela tinha menos de 2 anos de idade, eu estava com ela no mercado. E a mãe deixou ela comigo, né? Mãe cuida melhor do que pai mesmo, viu? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a Sunamita acolheu Eliseu na casa dela junto com o seu marido, ela não tinha filho, lembra? E aí Eliseu orou e Deus deu um filho para ela. Aí o texto seguinte diz que o pai levou o filho no campo, para o trabalho. Aí o filho reclamou de dor de cabeça. Tão logo o filho reclamou de dor de cabeça, você lembra o que o pai fez? Leva para... Está vendo? Está na Bíblia. Mãe cuida melhor que pai. Pai gosta do filho quando ele está saudável. Quando está doente, leva para mãe. A minha esposa deixou a Natália comigo no mercado. E homem, irmãos, não consegue cuidar de 2 coisas ao mesmo tempo. E aí eu estava olhando uma roupa, 5 segundos, a Natália sumiu. E aí veio uma pessoa no mercado, assim, um homem, e olhou para a Natália assim, aí ele olhou para mim e falou assim, essa menina aqui é sua? Aí eu falei, ele falou assim, para sumir é 2 minutos. Eu falei, já sumiu. Aí eu peguei na mão dela assim, irmãos, e a gente ria, eu ri agora aqui, né? Mas eu levei um susto. Eu peguei ela pela mão e na hora me senti, falei, puxa, como eu não sei cuidar mesmo. Realmente para alguém levar é 2 minutos. Eu não sei cuidar. Eu descuido. Me senti triste como pai. Agora, você sabe o que Davi está dizendo aqui? Deus nunca vai cometer essa falha com você. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Deus não perde você de vista. Nunca vai perder você de vista. Deus está sempre com seus olhos protetores sobre nós. Ele nos busca com intensidade. É isso que significa essa expressão. Ele nos alcança com a sua intensidade. Aqui significa, inclusive, a segurança da nossa salvação. Você nunca vai perder a sua salvação, sabe por quê? Porque Deus te persegue. E é interessante, né? Ovelhas tendem a sair do caminho, mas ele vai atrás. Já disse Jesus lá na parábola das 100 ovelhas, né? Ele vai atrás, ele não perde nenhuma de suas ovelhas. Porque a bondade e a misericórdia dele nos seguem todos os dias da nossa vida. Sabe como Davi termina o salmo? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso significa, eu não vou perder minha salvação. Eu não vou perder minha salvação, porque a minha salvação não depende de mim. A minha salvação, a guarda da minha salvação depende do meu Deus. Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que há uma herança reservada nos céus para nós, imarcessível. E essa herança está guardada lá para todos aqueles que são guardados pelo poder de Deus. Você sabe por que nós não perdemos a nossa salvação? Porque Deus é o meu pastor e nada me falta. Ele guarda a minha salvação. Ele tem guardado a minha salvação de forma que eu estou garantido de que receberei a minha herança, porque eu tenho sido guardado pelo poder dele, não é por minha causa, não é pelo que eu faço. É isso que Davi sente quando ele escreve esse salmo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, porque quem me guarda é o meu Deus, não sou eu. Porque eu sou ovelha. Ovelha não sabe se guardar. Isso é a garantia de salvação. É o cuidado do nosso pastor sobre a nossa vida. O cuidado dele é minucioso. Minucioso. Muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Você concorda com isso? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo nosso tempo hoje. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. E, ó Pai, quantas vezes nós chamamos o Senhor de nosso pastor, Senhor. Mas muitas vezes nós não entendemos exatamente o que isso significa, Senhor. E ao mesmo tempo em que chamamos o Senhor de nosso pastor, nos queixamos por estar faltando algo na nossa vida. Reclamamos, Senhor, murmuramos muitas vezes. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos ovelhas.
Ovelhas se desviam, Senhor, ovelhas se afastam dos teus caminhos. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Nós te agradecemos, Senhor, por saber que nós estamos sendo conduzidos aos lugares de descanso pelo Senhor, porque nós não sabemos onde eles estão. Não sabemos, ó Pai, o momento em que temos que descansar, Senhor. O momento em que temos que parar e depender única e exclusivamente do Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor sabe, o Senhor nos conduz. Nós te agradecemos, ó Pai, por saber, ó Pai, que o Senhor faz justiça para nós, que o Senhor está olhando para as nossas causas. E o Senhor haverá de nos julgar, Senhor, com a tua justiça, com a tua sabedoria, Senhor. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por saber que nós não temos escapado aos teus olhos. E ainda que nós mesmos, ó Pai, tropecemos muitas vezes, nós mesmos, ó Pai, muitas vezes queiramos nos afastar do teu caminho, a tua bondade, a tua misericórdia tem nos perseguido, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, por saber que a nossa salvação está garantida em Ti e habitaremos na Tua casa para todo sempre. Nós te agradecemos por isso, por saber, ó Pai, que o Senhor cuida de nós, porque nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.